Ô, Tony, eu acompanhei uma entrevista sua, você falando a respeito do canhoteiro e do time do São Paulo, né? Eu acho Isso. que foi da década de 60 esse time do São Paulo, 1957. 57, próximo a O 60. goleiro, o goleiro era o argentino Poi, Oi. José Poi, P-O-Y. José Poi era Poi, Desorde, Mauro, Dino, Sani, Vitor e Riberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho, aleluia, Zizinho e Canhoteiro. Pra vocês terem uma ideia, Zizinho era o ídolo do Pelé. Veja como jogava pouco o Zizinho. É isso mesmo. Mas esse foi o maior para você, time do São Paulo, ou teve outros que você não consegue tirar da cabeça e do coração? Esse eu não consigo tirar da cabeça, Falso, porque eu tinha 9 anos de idade, já um tio meu, já falecido, irmão de minha mãe, ele quem me levava para os estádios, né? Minha mãe ainda não havia se casado novamente nessa época, morávamos apenas, mamãe, eu e minha avó, mãe dela, no bairro de Vila Maria, em São Paulo. E a gente tinha uma vida muito simples, mas esse tio, que tinha a vida dele, família, etc., mas chegava sábado ou domingo e ia lá me pegar para me levar e ver o São Paulo, que era o time dele. Então, virei São Paulino pelo tio, desde criança. Mas esse título foi muito especial. 1957, foi no Pacaembu, um 3-1 contra o Corinthians, e esse time era... O Zizinho já estava quase no final da carreira. Zizinho foi um craque, né? Mestre Ziza, como ele era chamado intimamente, assim, pelos seus colegas e tal. E ele veio dar cadência ao time, e tinha um treinador estrangeiro, que era o Bena Goodman, um húngaro, enfim, era um time que, por música, ele jogava por música, mas eu não gosto dessa coisa de escolher um, ou melhor, ou maior. Eu sempre acho que futebol, o Nilson está aí há 41 anos narrando, pode me ajudar nisso. Eu acho que o futebol, ele vive de momentos, né? Ele é pontual, por décadas. Nessa década era esse time, mas depois o São Paulo teve o Jurandir, o São Paulo teve o Roberto Dias, um dos mais completos quartos zagueiros que eu já vi. O São Paulo depois teve Terto, o São Paulo teve o Toninho Guerreiro, né? O São Paulo foi mudando, um grande goleiro depois também do Poi, teve o Sérgio, depois, enfim, décadas e décadas. O São Paulo chega lá com o bicampeonato mundial, depois o tricampeonato, o São Paulo do Telê, sabe, como é que o Zete, excepcional goleiro, o Zete, sai o Zete, entra Rogério. Então eu acho que às vezes você escolhe um único time, não por injustiça, mas por um esquecimento bobo, você comete uma injustiça e não citando outros grandes jogadores, outros grandes momentos de sua equipe. Serginho Chulapa. Serginho foi um dos nossos centroavantes mais fantásticos, né? História até hoje. Nós tivemos Gerson, o canhotinha de ouro, né? Então, Pedro Rocha, como esquecer de Pedro Rocha, Dario Pereira, né? E eu estou agora lembrando, assim, picado. É que esse eu tenho decor, como eu tinha decor, o Santos, a linha do Santos, né? De Dorval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, José Mafias, o Pepe, aquele canhão, aquela bola que ele punha de 3 dedos com uma força absurda, parece que ele até ia romper com a rede, né, de tão forte que vinha aquela bola, mas com qualidade, não era só um chutão, né, ele tinha qualidade também. Então essa linha não era o meu time, mas essa linha ficou na minha cabeça, por amar futebol, por gostar de futebol, por ir ao Pacaembu, na época romântica e linda da concha acústica, sem aquele, como chama aquilo? Aquele... Tobogã. Tobogã, né? Eu sei que agora o Pacaembu está sendo reconstruído, mas era lindo o Pacaembu, construído na maneira inglesa, né? E ali na Praça Charles Miller, aquele átrio lindo de entrada no estádio, e você, às vezes, ia aos domingos de manhã assistir concertos matinais de orquestra sinfônica na concha acústica. Como Los Angeles tem o Hollywood Bowl, que é uma concha acústica para concertos. É lindo, até hoje funcionando.
Enfim, pena que no Pacaembu caiu em desuso. Então eu sou dessa época, de ir ao estádio, e as famílias irem ao estádio aos domingos, não tinha marcar briga na porta do estádio, ninguém se machucava, podia ter uma discussão, meu time é melhor que o teu, mas não havia a violência absoluta, né? Não havia mesmo. É. Então era uma alegria os domingos, a gente poder ir ao estádio, etc. Mas escolher um único, Fausto, time, montá-lo, podemos até juntos aqui brincar com isso, né? Uhum. O Rogério, né? Botar o Roberto Dias sempre entrará no meu time como quarto zagueiro, né? O Jurandir sempre entrará, Dino Sani como volante, o homem do último combate sempre entrará, Pedro Rocha no primeiro combate, sempre canhoteiro sempre entrará no meu time, sempre, eternamente. Talvez, eu não gosto de falar isso porque parece torcedor falando, mas talvez o maior ponto esquerda do país até hoje. Você fala do São Paulo, Tony, viu? Seus olhos brilham, rapaz. Impressionante. Parece que você tá naquela cena decisiva da novela, entendeu? O olhinho dele fica brilhando falando do tricolor. Então, eu vou te dar um que é mais... pra mim, porque eu tenho carteirinha de idoso que nem você já, porque eu já tô com 61, mas eu tenho 71, 12 anos a menos, né? Então eu vou te dar um São Paulo, que esse São Paulo foi marcante também, o São Paulo dos anos 70, com Sérgio, Furlan, Samuel, Arlindo e Gilberto, São Sérgio, que jogou o Sérgio, Edson, Pedro Rocha e Gerson, olha o meio campo. Edson, Pedro Rocha e Gerson. Na frente era Terto, Toninho e Paraná. Depois do Paraná veio o Piau. Meu Deus do céu. Você citou a escalação, mas você viu que todos esses nomes eu coloquei salpicadamente. Eu sei. O Edson Cegonha, não é esse? Edson Cegonha. E depois o time do Cilinho mais recente com Miller, Careca, Pita, Siles. Exatamente. É o que eu tô dizendo, o São Paulo é gigante. São Paulo é gigante. Você lembra desse, você citou agora Pablo Forlan? Quando você via Pablo Forlan, e eu já mais adulto, 17, 18 anos, me lembro que nós tínhamos um grupo de amigos são paulinos, e a gente dizia, vamos Pablo! Vamos Pablo! Adelante, Pablo! Era uma brincadeira nossa, né? Porque ele é uruguaio. Tamanha a nossa adoração por ele. Enfim, mas se você acha que eu brilho os olhos, com certeza um corintiano apaixonado vai brilhar os olhos, um palmeirense apaixonado vai brilhar os olhos, mas os meus olhos brilham principalmente quando eu me lembro que ainda é possível sensibilizar as torcidas e que briga não leva a lugar nenhum, né? É selvagem isso, né? A coisa mais bonita do esporte é quando você entra no estádio cheio e ouve assim, ó. Lindo, né? Lá fora, esse eco te preenche. Rapaz, tem dias que eu choro quando eu vou ao estádio.